Sejam muito bem-vindos à TV Humana. Hoje vamos a um novo episódio do nosso programa Diálogo Saudável, Nutrição em Pauta. O objetivo desse programa nosso aqui é trazer sempre informações relacionadas à alimentação, à nutrição, desmistificar alguns mitos relacionados à alimentação e, obviamente, trazer sempre informações relevantes aí para o seu bem-estar. Eu sou Raquel Gonçalves, sou nutricionista, tenho mestrado e doutorado na área clínica, faço meus atendimentos nutricionais, principalmente de pacientes pós-bariátricos. E vamos lá a mais um tema abordado no episódio de hoje, que será um mito ainda bastante comum. Mito ou não, né? Vamos ver como é que vai ser essa história aqui. Comer pão, massa, macarrão, bolacha engorda? Essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida e que até hoje nós encontramos aí informações nas redes sociais ou mesmo entre as pessoas aí, dos nossos familiares, nossos amigos, a respeito dessa informação. Então vamos lá, será que é mesmo verdade? Comer pão engorda? Eu acredito que não. E é fato, realmente esse é um mito. A gente já vai começar aqui desmistificando essa história do pão. E por que que é um mito? Em primeiro lugar, vamos começar falando um pouquinho do engordar, não é? Que o grande medo dessa história toda é ganhar peso, é engordar. Engordar vem de gordura. Então aqui a gente está falando no medo de ganhar peso em gordura corporal. E como é que a gente ganha peso em gordura corporal? Quando a gente tem um desbalanço energético. Então o nosso corpo, ele precisa de energia para cumprir todas as nossas funções vitais do nosso dia a dia. Então nós temos um gasto energético bastante elevado somente pelo fato de estarmos vivos, respirando. Mesmo dormindo, a gente gasta muita energia. E essa energia, ela precisa ser reposta todos os dias para que as nossas células funcionem de forma adequada. E como é que essa energia vem? No caso dos seres humanos, vem através da alimentação. E nós temos 3 macronutrientes que são os responsáveis para a oferta de energia da nossa alimentação. Em especial, o que tem mais oferta energética é o carboidrato. No caso da nossa alimentação, pensando na oferta energética recomendada ao longo do nosso dia, né? Para ter realmente essa função de oferecer energia. Claro que aqui a gente está falando em gordura, carboidrato e proteína, que são os 3 macronutrientes energéticos que fornecem algum grau de energia para o nosso corpo. Claro que energia, a maior quantidade por grama, acaba vindo das gorduras e não dos carboidratos. Então, quando eu consumo, por exemplo, 10 gramas de gordura, eu vou ingerir cerca de 90 quilocalorias aproximadamente. Ao passo que se eu ingerir 10 gramas de carboidrato ou 10 gramas de proteína, eu estou realizando uma ingestão de aproximadamente 40 quilocalorias. Claro que isso tudo é uma média, né? A gente tem uma média e esse valor ele não é fixo para todos os tipos de alimentos, porque o nosso processo digestivo ele não é uma equação matemática exata, mas para a gente ter uma ideia em relação à oferta de energia que cada um desses macronutrientes tem na nossa alimentação ou função aí na nossa dieta. Pois bem, então vamos retomar lá a história do pão, do macarrão, enfim. O que é que a gente tem ali em maior quantidade nesses alimentos? São exatamente os carboidratos. A oferta desse nutriente está presente em maior quantidade. O carboidrato ele tem como finalidade primordial na nossa alimentação fornecer energia, que é exatamente isso que nossas células precisam, inclusive a nossa célula cerebral para funcionar direitinho, para que eu esteja aqui inclusive conversando com você, estou gastando energia o tempo todo. Portanto, é importante que através da nossa dieta nós façamos a ingestão de energia através dos carboidratos. Não só, lipídios também nos oferece, né, como acabei de comentar agora, energia e as proteínas também, mas a finalidade principal vem aqui dos carboidratos. E esses alimentos nos fornecem isso. Então vamos lá resgatar a história de engordar, do balanço energético. Então vamos imaginar, de uma maneira muito simples, né, que eu gaste por dia cerca de 2.000 quilocalorias. Porém, hoje eu acabei consumindo uma quantidade superior de energia através da alimentação, 2.500 quilocalorias. Para onde vão essas 500 calorias a mais? Elas serão guardadas, porque infelizmente o nosso corpo
ele não joga fora energia à toa, ele guarda para mais tarde, porque ele não sabe quando a gente vai precisar. E onde é que ele guarda essa energia? Ele guarda através do nosso estoque de gordura, principalmente. Então, essa energia consumida em excesso, ela vai sim ser depositada na forma de gordura corporal. E não importa muito de onde ela vem, se ela vem do carboidrato, se ela vem da gordura, se ela vem da proteína. Tudo que vier em excesso de energia, de alguma forma vai ser depositado no nosso corpo. Então, essa relação de que comer o pão engorda, ela é muito simplista, não é? Porque o que vale no final das contas é a quantidade de energia que nós ingerirmos ao longo das nossas 24 horas. E eu diria mais, ao longo dos dias, porque o nosso corpo ele se autorregula. Então, muitas vezes, se um dia ou outro a gente tem um balanço energético diferente, não há problema nenhum. O que importa é a média, é o equilíbrio ao longo desses dias todos. Então, a gente tem que ficar um pouco atento a essas questões de deixar, né, eleger, na verdade, alimentos para serem vilões da nossa alimentação, como, por exemplo, o pão, o macarrão, as massas, né, sempre foram e continuam sendo os famosos vilões da dieta, da alimentação saudável, enfim, e do ganho de peso. Então, comer carboidrato, comer pão, comer macarrão, não é isso que vai fazer você engordar ou ganhar peso. É exatamente o total, o seu consumo diário de energia. Quanto que você está consumindo de energia no dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, é que vai fazer com que você ganhe ou perca peso. Isso de uma forma muito simples, porque hoje em dia, trabalhando com obesidade, nós sabemos que o ganho de peso vai muito além dessa equação aí da balança do que entra e do que sai. Até porque esses cálculos matemáticos, eles são feitos a níveis populacionais. E quando a gente trata um indivíduo, a gente tem ali algumas condições muito específicas, né? Desde metabolismo diferenciado, uma predisposição genética, entre outras coisas associadas que envolvem o ganho de peso, que não é somente comer pão, ou comer mais ou comer menos. Mas de uma forma muito simples e generalista, é mais ou menos assim que funciona. E o mais importante nessa história toda é a qualidade daquilo que a gente coloca no nosso prato, no nosso dia a dia. Então não faz mal comer pão, comer macarrão, massas de maneira geral. Isso não vai levar você a ganhar peso, desde que essa oferta desse tipo de alimento esteja dentro de um contexto equilibrado da sua alimentação. Esse é o mais importante. E digo mais, se o seu pão ou seu macarrão ainda for feito à base de sementes ou de algum cereal integral, onde não há o processo de refinamento, porque no processo de refinamento a gente ainda retira todas as fibras e vai junto com ela ainda por cima, vitaminas e minerais acabam indo junto. Então, quando a gente tem um pão ou uma massa em que essas sementes ou esse grão fica ali de maneira integral, a gente ainda tem vantagem sobre isso, porque ali a gente tem uma presença de fibras além de vitaminas e minerais. E a fibra, sim, nessa história tem um contexto interessante, porque ela acaba atrapalhando um pouco a absorção daquele carboidrato, daquela glicose ali, daquele alimento, e faz com que os seus picos de glicemia sejam reduzidos, e isso é muito bom. Então, a escolha alimentar, o tipo do alimento e essa mistura, porque comer o pão sozinho também, digo lá, que não é muito bom, mas se esse pão fizer parte de um café da manhã mais reforçado com outros alimentos, ou dentro de um almoço ou do jantar, não haverá problemas, desde que, de novo, a gente tenha equilíbrio entre os alimentos que estão no seu prato. E vamos aqui resgatar uma última questão associada aos carboidratos. Os carboidratos, eles são importantes para que a gente tenha na nossa saúde a oferta de energia. E não só, a gente sabe que os carboidratos eles são mediadores aí também da produção de serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade, é o hormônio que nos dá a sensação de prazer, de bem-estar. E quando a gente tem uma restrição muito severa de fontes de carboidrato na nossa alimentação,
pode ser através da retirada total desses carboidratos, dos pães e de frutas, nós começamos a perceber uma certa irritabilidade, uma alteração de humor. Isso, o nosso corpo dando um sinal de alerta. E esse sinal de alerta, se ele não for atendido e continuar, muitas vezes desencadeia uma compulsão. E aí aquela pessoa que ficou tanto tempo sem comer tudo que ela gostava, achando que aquilo seria prejudicial e faria ela ganhar peso, ela descompensa e aí ela come tudo e mais um pouco. Então, na vida, na verdade, precisamos de equilíbrio. Então, tudo cabe na sua alimentação, claro que depende da frequência, da quantidade, da qualidade daquilo que está sendo colocado no seu prato. Então, realmente, comer pão, macarrão, enfim, engorda? Não, é um mito. Isso realmente é um mito. E não precisamos privar desses alimentos e não precisamos privar de outros alimentos também que a gente gosta no nosso dia a dia. Gostou do vídeo? Então fica aqui no nosso canal, na TV Web, porque os próximos episódios também traremos aqui outros tipos de informações e mitos relacionados à alimentação e nutrição.